Olá, mas que bom ter a sua companhia para mais esse programa do bem. E você? Você já foi anestesiado alguma vez na sua vida? É? Alguma coisa já te tirou de órbita e te deixou assim, paralisado? E literalmente, já passou por esse procedimento alguma vez? Pois é, hoje esse é o assunto do nosso Responsa. Nós vamos falar sobre a importância desse profissional em um procedimento cirúrgico. Estamos de volta com Responsabilidade. E em breve, as inscrições para o prêmio Responsabilidade A Gente Faz um Mundo Melhor vão estar abertas. E ainda este ano, vamos conhecer os projetos que mais contribuíram com a justiça social, a reconstrução da cidadania e a preservação ambiental. Mas antes, eu quero convidar você, artista plástico de qualquer lugar do estado ou do país, para participar do nosso concurso Minha Arte é um Prêmio. Nele, o melhor trabalho inscrito vai ser o troféu da premiação que vai acontecer em setembro. Quer saber como é que é? Então acessa www.responsabilidade.org.br e clica em Projetos e veja o regulamento. A inscrição é gratuita. Fica de olhinho ligado, viu? E você vai poder ter o seu trabalho divulgado pela mídia e exposto nas prateleiras das principais empresas do país. Olha que bacana! As inscrições vão até o dia 29 de abril. Então corre, hein? Capricha na sua ideia. Você está precisando de mais informação? Pegou pelo final? Então liga para 221-4300. Hoje recebendo aqui no nosso estúdio a doutora Márcia Baldanza. Ela é médica anestesiologista responsável pelo serviço de anestesia do Hospital Procardíaco do Rio de Janeiro. Márcia, mas que prazer enorme. Prazer é meu, Cláudia, estar aqui com você. Você me dá essa oportunidade de poder fazer mais esclarecimentos sobre a minha especialidade. Então que ótimo, sabe por quê? A primeira pergunta que eu vou te fazer, eu acho que deve ser muito recorrente na sua vida. Que todo mundo fala, ele é anestesista, ela é anestesista. Anestesista é um segmento da medicina, ou seja, para ser anestesista a pessoa tem que ser formada em medicina. Você é médica? Isso é uma pergunta comum, né? O anestesista tem uma formação médica, ele é médico, ele tem 6 anos da faculdade de medicina e mais 3 anos para tirar o título especialista em anestesiologia. Depois de você tirar essa residência em anestesia, você ainda pode se graduar com um título superior de anestesia, que são mais 2 anos que você é submetido a provas, a testes teórico-práticos para você obter esse título. Então, o anestesista é médico. E na abertura, Márcia, eu falei sobre a importância da anestesia, né? Eu acho que todo mundo já precisou, ainda vai precisar de um anestesista na sua vida. Qual é a diferença? O que a gente pode pesquisar, procurar saber? Porque é fundamental, né? Eu acho que é o primeiro procedimento de uma intervenção cirúrgica que faz a diferença entre viver ou não. A anestesia é uma especialidade que ela tem uma peculiaridade em especial, porque o que vai diferir ela de outras especialidades. A nossa especialidade é muito imediatista. No momento que eu injeto uma substância em você, eu vou ter um efeito na mesma hora. Não é como um clínico que passa um antibiótico e em 24, 48 horas ele observa que não respondeu, a infecção não respondeu, vamos trocar o antibiótico. Não, o que o anestesista injeta é um efeito na hora. Então, por esta razão, você tem que ter um preparo muito grande. Agora, é muito importante também o lugar onde que se atende o paciente. Anestesista sozinho não vai fazer milagre. Claro. Você sabe que fazer anestesia num hospital que não tem recurso, o outro que tem, a diferença é muito grande. Me ajuda então, Márcia, a esclarecer para o nosso público mitos e verdades, porque eu acho que muita gente, quando vê... Primeiro que as pessoas não acham que tenham esse esclarecimento todo, até quando eu fui fazer a pesquisa para fazer o programa, que eu entrevistava pessoas, falavam, mas é médico, então a primeira a gente já baniu aqui. E eu queria perguntar a você assim, sobre essa peridural, essa anestesia que se aplica na coluna. Muita gente fala, olha, tem que tomar cuidado, você pode ficar paralítico ali naquele... É verdade isso? Um dos mitos que a gente tem na anestesia, um deles é esse. Que eu brinco até com os pacientes, que vai fazer anestesia na minha espinha? Falam, não, quem tem espinha é peixe, a gente tem coluna. Coluna vertebral. A coluna vertebral. Então, essa anestesia é de excelente qualidade, extremamente segura, as complicações são raríssimas, tanto na peridural como na raquianestesia, porque ambas são feitas na coluna vertebral. Então, qualquer tipo de complicação, a anestesia não é um procedimento com risco zero.
Não existe isso na anestesia. Existem riscos, mas o risco de ficar paralítico é uma coisa assim raríssima, raríssima, por uma reação química da medula do paciente, que reage contra algumas determinadas substâncias químicas dos anestésicos injetados. Agora, isso é uma coisa raríssima que não justifica abandonar a técnica com tantas vantagens que ela tem. E por que então, em alguns casos, se dá esse tipo de anestesia na coluna e não se dá um comprimido para que a pessoa, então, fique adormecida? Existem, basicamente, 2 tipos de anestesia. Um que você faz uma anestesia geral e o outro uma anestesia condutiva, que é a que a gente chama das anestesias de bloqueios, bloqueio peridural, raquianestesia. Tem plexos braquiais, que você anestesia apenas um braço, tem plexos de mão, de dedo, mas os mais conhecidos são a peridural e a raquianestesia. E você pode fazer técnicas combinadas, você associar um catéter no espaço peridural para poder fazer analgesia do pós-operatório do paciente com a técnica de anestesia geral. A escolha é feita da seguinte maneira: depende se o paciente for operar segmentos, se não for uma cirurgia torácica ou abdominal, inevitavelmente, ou cardíaca, ele vai tomar anestesia geral. Mas for, por exemplo, uma cesariana ou uma cirurgia de membros inferiores, então você tem como opção fazer uma anestesia da cintura desse segmento para baixo. Entendi. Então, a escolha também é feita pelo segmento do paciente que vai ser operado. Agora, aquelas drogas que você toma, que são sedativos, que você fica completamente adormecido, não seria possível você fazer uma... Não, anestesia só por comprimido via oral não existe. O que a gente faz é um sedativo, que ele tem um poder de amnésia muito grande. Então, você pode até ter conversado comigo, mas você não vai lembrar, porque tem a perda da memória recente. Você lembra o que você fez há uma semana atrás, mas não lembra o que conversou comigo antes de ser operada. Mas então, e em relação à dor, você sentiria durante o período que você tivesse... Não, o procedimento normal você tomar esse sedativo, que a gente chama de pré-anestesia, vai para o centro cirúrgico e lá sim você é anestesiado. Coloca um acesso venoso, o paciente no soro, as drogas são injetadas por ali e por gases também inalatórios. Então, uma associação de drogas. Você toma analgésicos, você toma anestésicos, você toma relaxantes musculares para o cirurgião poder acessar o lugar onde que ele vai operar, que você tem que estar com o abdômen relaxado. Por isso que o paciente, quando você relaxa, ele perde a capacidade de respirar e o anestesista tem que botar o paciente no respirador. Então, quer dizer... Tem que ter um acompanhamento para e passo enorme. Para e passo. O anestesista é o clínico da sala. Ele tem que tomar conta da parte respiratória, ver se o doente está urinando bem, da parte metabólica, gasométrica, da parte neurológica. Hoje a gente faz monitorização perioperatória neurológica no pacientes mais idosos, que têm problemas de carótida, por exemplo, que a gente vê que às vezes uma queda de pressão simplesmente já dá uma baixa voltagem cerebral. Então você tem que elevar um pouquinho mais a pressão dele para manter o fluxo cerebral, para ele não ser operado de um colo de fêmur e sair com um AVC. É verdade. Nossa, entendeu? Você sabe, Márcia, que eu estou achando que nessa orquestra o anestesista já é o maestro? É mais ou menos um maestro, não deixa de ser, não. Caramba, que coisa incrível. E é uma coisa que passa despercebida para o leigo, de uma porque o cirurgião, geral. Na verdade, Cláudia, ele tem que tomar conta da cirurgia. Ele não pode ficar perguntando para mim, como é que está a pressão do paciente, você está botando líquido? Não, eu estou vendo que está sangrando, eu sou responsável pelaquela reposição. Justo, claro. Pelo equilíbrio total do paciente na sala. E a gente acaba tomando conta de tudo, né? Alguns mais, outros menos. As pessoas brincam comigo, eu me preocupo com tudo, eu entro na sala, eu já vejo que uma luz está apagada, aquilo já me incomoda, já mando trocar, porque a sala pode ficar escura, é um barulho extra que está acontecendo, um aspirador que não está funcionando. Então, como você falou, é orquestrar mesmo um grupo de músicos, né? Interessante você estar falando isso, porque você é conhecida como uma pessoa extremamente exigente. Mas você não acha que foi isso, de alguma maneira, quer dizer, até, Márcia, tendendo para... O pessoal até faz uma brincadeira contigo, né? Ela é demais, ela é demais. Pois é. Mas você não acha que foi isso que fez a excelência e te colocou onde você está? Quer dizer, isso faz a diferença? Acho sim. Eu tenho certeza que no meu tempo de formada, eu tenho 26 anos de especialidade, passei por muitos residentes passaram por mim. Então aquela chatice, aquela exigência que pode deixar assim um pouco menos à vontade eles no início de trabalhar comigo,
Mas, com certeza, tenho certeza, eles me encontram sempre nos hospitais, sempre falam que aprenderam determinadas coisas comigo e que nunca mais esqueceram. A gente tem exigências, por exemplo, de deixar as drogas de urgência rotuladas da mesma forma, colocadas as agulhas da cor rosa, as outras verdes, para você diminuir a chance de uma injeção inadvertida de uma droga. Claro. Então, eu acho que a rotina para essa especialidade ela é fundamental. E quais são as perguntas mais frequentes? Quando a Márcia sozinha, a Márcia pessoa física, vai numa festa e ela chega... São inúmeras, são várias. O que a galera chega e cola em você e fala, Márcia, quais são as... Não, uma das queixas assim, principais é que depois da anestesia teve queda de cabelos. Isso é verdade? Não existe isso. Não é verdade? Não é verdade. Eu tive 2 filhos e todo mundo disse Agora eu vou te explicar por quê. Porque durante as anestesias obstétricas, as queixas são um pouco diferentes das demais. Por quê? Na anestesia obstétrica, nós não podemos fazer uma sedação como eu faço numa outra cirurgia. Por quê? Senão você dá o bebê. E o bebê tem que... Então, infelizmente, tem que ser uma dose suficiente só a pra grávida mãe? tem que entrar acordada. Ela não pode tomar esses pré-anestésicos que a gente dá. Entendi. Com isso, você está ligado em tudo. Mas daria tempo do bebê tomar? Daria. E aí o que acontece? Depois que o bebê sai, você tem que usar algumas drogas sedativas, mas não aquela que também passem para o leite materno. Uau. Então a anestesia obstétrica é muito diferente. Por que eu estou te dizendo isso, Cláudia? Porque na gravidez tem uma diminuição do crescimento de cabelos. Então quando você tem o neném, logo depois, os cabelos caem ao mesmo tempo. É diferente do que a gente normalmente está caindo e renovando. Então, todo mundo acha que anestesia para o parto é que fez cair o cabelo. Então, peraí, um parto normal? Por isso que falam que o parto normal não deixa independente cair o cabelo? disso, você não vê que tem um mito da grávida sempre cortar o cabelo? Porque ela corta o cabelo porque ela está sentindo que aquilo não está crescendo. Então, ela corta sempre para dar um jeitinho mais no cabelo. E logo depois da gravidez começa a cair. Porque todos caem ao mesmo tempo. Então você me diria que um parto, mesmo uma mulher que foi submetida a um parto normal, o cabelo dela cai na mesma proporção? Claro. Tem certeza? Absolutamente, não tem nada a ver com anestésicos. É mesmo? Não tem nada a ver. Porque Senão, esse é um mitão, toda hein? pessoa anestesiada teria queda de cabelos. Qual a diferença da anestesia obstétrica para outra? Nenhuma. Não sei, eu estou aqui justamente para saber. Você vê como é que é interessante, né? Esses mitos que se tornam. Por exemplo, antigamente se fazia muita coisa sem a presença do anestesista. Então, por exemplo, se fazia amígdala com local. Então, eles usavam um spray de xilocaína para tirar amígdalas com local. O doente morria, às vezes, por uma complicação, por uma absorção maciça daquele anestésico local, faziam convulsões e dizia que morreu da anestesia. Ele não morreu da anestesia, ele morreu porque não tinha anestesista. Porque se tivesse, ele não teria morrido. Então, com isso, foi criando-se mitos do perigo da anestesia, de tudo. Hoje, Cláudia, com o recurso que a gente tem, a monitorização, você consegue fazer diagnósticos precoces de complicação. Entendi. Então, você pode precocemente tratar aquela complicação. Você não está livre de eu fazer uma anestesia em você e fazer um antibiótico, que é responsabilidade da anestesia também. E você ter uma alergia a um antibiótico que eu te fizer. Tirou daqui. É isso que eu ia te perguntar. Como saber anteriormente se a pessoa é alérgica a alguma coisa, se ela não tiver conhecimento? Só tem se ela já tiver entrado em contato com uma droga anterior e falou, eu tive reação alérgica a tal coisa. Aí você já vai evitar, né, abolir, trocar por outras medicações ou até mesmo se preparar para um evento alérgico. Agora, se um doente vai tomar um contraste durante a sua cirurgia, tem outras coisas que você pode perguntar, por exemplo, ele nunca teve contato com iodo, mas ele é alérgico a camarão, alérgico a frutos do mar, que tem alta concentração de iodo. Já é um indício. Então, já é um indício. Entendi. Entendeu? Então, você podendo, você dilui o próprio contraste, já faz corticoide para evitar, de minimizar aquela reação alérgica. Então, tudo isso a gente tem que saber. Adorei a do cabelo da grávida, porque eu acho que as mulheres que estão em casa, que tiveram cabelo, acho que ainda estão grávidas, já estão absolvidas, né? Absolvidas totalmente. Mas, diga mais uns 2 mitos desses, porque eu acho que você está resolvendo mito... as nossas vidas. Podem tomar anestesia à vontade, né? Lembra da festa, quando o pessoal cola em você? Cola para perguntar porque ele sempre ficou com uma dor na perna, por exemplo, depois que tomou uma hack ou uma peridural. Isso é verdade?
Nem sempre é verdade, Cláudia, porque existem, por exemplo, procedimentos ortopédicos que você fica